posto em regime de regularidade, evitando-se o abuso da função, que lhe desgasta as forças mantenedoras, como a ausência da ação, que lhe obstrui mais amplas aptidões que somente se desenvolvem através de equilibrada aplicação. Face à sintonia psíquica responsável pela atração daqueles que se comunicam, a questão da maioridade do médium é de relevante importância, preponderando inclusive sobre os requisitos culturais, porquanto estes últimos podem se constituir-se de uma provação, jamais um impedimento, enquanto a primeira favorece a união com os espíritos de igual nível evolutivo. Embora os cuidados que o exercício da mediunidade exige, nenhum sensitivo está isento de ser veículo de bula, de mistificação. Esta pode, portanto, ter várias procedências. A. Dos espíritos que se comunicam denunciando a inferioridade e demonstrando falhas no comportamento do medianeiro que lhes ensejou a farsa. Às vezes, apesar das qualidades morais relevantes do médium, este pode ser vítima de embuste que é permitido pelos seus instrutores desencarnados com o fim de lhe propor-lhe a prova a humildade, a vigilância e o equilíbrio. B. Involuntariamente, quando o próprio espírito do médium não logra ser um fiel intérprete da mensagem, por encontrar-se em aturdimento, com estafa, desgaste e desajustado emocionalmente. C. Inconscientemente, em razão da liberação dos arquivos da memória, animismo, ou por captação telepática direta ou indireta. D. Por fim, quando se sentindo sem a presença dos comunicantes e sem valor moral para explicar a ocorrência, apela para a mistificação consciente e infeliz, derrapando no gravame moral significativo. Eis porque o médium se deve preservar dos abusos, não exorbitando das forças que lhe permitem a ação da faculdade, porquanto esta, à semelhança de outra qualquer, sofre as alternâncias do cansaço e do repouso, da boa ou da má utilização. A venda, porém, da mediunidade não se dá exclusivamente mediante a moeda de contato, mas também através dos presentes de alto preço, da bajulação chula, do destaque vão com que se busca distinguir os médiuns, exaltando-lhes o orgulho e a vacuidade. É austera e irretocável a recomendação de Jesus quanto ao dar de graça o que de graça se recebe, valorizando-se o conteúdo da concessão superior, honrando-a com carinho e respeito em razão da sua procedência quanto do seu destino. A mistificação mediúnica de qualquer natureza tem muito a ver com o caráter moral do médium, que, consciente ou não, é responsável pelas ocorrências normais e paranormais de sua existência. A prática mediúnica dispensa todo e qualquer rito, indumentária, praxis, condição para estribar-se em valores metafísicos que as formas exteriores não podem alcançar. A mistificação é um dos graves escolhos à mediunidade, todavia, fácil de se evitar como de se identificar. A convivência com o médium dará ao observador a dimensão dos seus valores morais, e será por estes que se poderá medir a qualidade e as resistências mediúnicas do mesmo, a possibilidade dele ser vítima ou responsável por mistificações. Viana de Carvalho, do livro Médiuns e Mediunidades, editora Leal, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, após essa página bem elucidativa para todos nós, façamos a nossa prece inicial. Graças a Deus. Querido Pai, em nome do nosso amado Mestre Jesus, que queremos te agradecer por mais esse dia de vida e pela oportunidade, Senhor, que temos de, através da doutrina espírita, através dos estudos da obra da codificação, aclarar cada vez mais os nossos sentimentos e pensamentos. Abençoa, Senhor, o nosso propósito. Envolve e ampara o nosso irmão Luiz Carlos,
que fará uso da palavra, bem como nosso irmão Ricardo, que falará do teu evangelho. Sempre na certeza do teu amparo, do teu amor, em nome de Kardec, de Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, possamos dar por iniciado a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Aqueles que chegam à nossa casa pela primeira vez, nós estudamos nesse horário o Livro dos Médiuns. E hoje estudaremos o capítulo 28, que fala de charlatanismo e embuste, e os itens 314 a 323, que fala sobre fraudes espíritas, que estará a cargo do nosso irmão Luiz Carlos da Larosa. Como são 10 itens e todos eles bem grandes, leremos apenas o item 315 e pedimos aos nossos irmãos que em seus lares deem continuidade à leitura. E diz assim: de todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os fenômenos físicos, pelos motivos que é útil levar em consideração. Primeiramente, porque, dirigindo-se mais aos olhos do que à inteligência, são os que a prestidigitação pode mais facilmente imitar. Em segundo lugar, porque, despertando mais do que os outros a curiosidade, são mais apropriados para atrair a multidão e, por conseguinte, mais produtivos. Desse duplo ponto de vista, os charlatães têm, portanto, todo o interesse em simular estas espécies de manifestações. Os espectadores, na sua maioria estranhos à ciência, aí vão geralmente procurar uma distração, muito mais do que uma instrução séria, e é sabido que se paga sempre melhor o que diverte do que o que instrui. Mas, posto isso de lado, há um outro motivo não mais decisivo. Se a prestidigitação pode imitar efeitos materiais para os quais só necessita de destreza, não lhes conhecemos até o momento o dom da improvisação, que requer uma dose de inteligência pouco comum, nem de produzir esses belos e sublimes ditados, frequentemente tão cheios de discernimentos, que os espíritos dão nas suas comunicações. Isto nos faz lembrar o seguinte fato. Um homem de letras bastante conhecido veio nos ver certo dia e nos disse que era um médium escrevente intuitivo muito bom e que se colocava à disposição da sociedade espírita. Como temos por hábito apenas admitir na sociedade médiuns cujas faculdades não são conhecidas, pedimos a ele que, antes, se dignasse a vir dar provas das suas faculdades numa reunião particular. Ele efetivamente compareceu a ela, vários médiuns experientes aí deram, quer dissertações, quer respostas de uma notável precisão sobre as questões propostas e assuntos desconhecidos para eles. Quando chegou a vez desse senhor, ele escreveu algumas palavras insignificantes, disse que estava indisposto naquele dia e depois não o revimos mais. Ele achou, sem dúvida, que o papel do médium de efeitos inteligentes era mais difícil de representar do que o havia imaginado. Então agora a gente passa a palavra ao nosso irmão Luiz Carlos e que Deus o abençoe. Bom, boa noite para todos. Estão todos me escutando? Porque o efeito sonoro aqui às vezes não faz com que a gente não consiga perceber quando está melhor agora. Agora eu também estou me escutando. Isso é importante. Até me assusto com essa... Olha, mais uma vez, né? Boa noite para todos. É uma bênção a gente estar aqui na noite de hoje, fazendo esse estudo tão importante no Livro dos Médiuns. Esse tratado que nos dá uma noção bastante importante do que é realmente a mediunidade, o que nós, que somos candidatos ou somos médiuns, devemos realizar, fazer, trabalhar,
para realmente servir de maneira adequada aos bons espíritos. E, recapitulando, nesse capítulo, fala sobre charlatanismo e embuste, médios interesseiros, fraudes espíritas. E nas primeiras perguntas ou colocações, do item 304 até esse 313, veio se discorrendo sobre, Kardec fala sobre as questões dos médiuns interesseiros. E logo em seguida, entra nesse capítulo, nessa parte ligada às fraudes espíritas. Obviamente, uma coisa está interligada à outra. Charlatanismo, fraudes, embuste, sempre existiram em todas as esferas das mais variadas, desde que a gente sabe que a humanidade está presente. Nas sociedades propriamente ditas, a gente sabe que em todos aqueles meios de inter-relação, há quem queira ou ser notado ou se sobrepor ao outro em busca de um interesse pessoal. Aliás, parece que é essa a natureza humana, de, muitas vezes, buscar essa notoriedade ou buscar um grado, uma posse, um objeto ou dinheiro, para que aquele que está praticando a possível fraude, seja ele objeto de grande interesse para as pessoas que buscam naturalmente algum tipo de intercâmbio, principalmente no caso específico do intercâmbio espiritual. Cura, assuntos de interesses pessoais, dinheiro, casamento. Quantos e quantas de nós, ou no passado, ou até ainda hoje, porque muitos que frequentam a nossa casa também são de outras religiões, buscam, através da mediunidade, que é considerada a mediunidade que tem um intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material, algum tipo de interesse que vá atender às suas necessidades das mais variadas vezes materiais. Ora, por aí, quem já procura notoriamente esse intercâmbio, irá muitas vezes receber em troca aquilo que está buscando. E nem sempre é de fato verdadeiro. Vamos olhar esse ponto. O que é ou não verdadeiro? Muitas vezes o próprio médium pode estar simulando uma situação. Outras vezes, os espíritos que assessoram aos médiuns estão, muitas vezes, dissimulando uma outra situação. Vejam como é complexo quando a gente coloca as situações com as quais nós vivenciamos no nosso mundo cotidiano, principalmente quando se estabelece uma ligação com o mundo espiritual. Bom, sendo o nosso mundo de provas e expiações, o que nós estamos aqui notoriamente tendo na face da Terra? Espíritos que comumente são ligados ao ambiente terreno. Ora, é muito mais fácil haver a sintonia desses espíritos com nosso mundo, nossos interesses pessoais, do que, muitas vezes, os espíritos superiores terem interesse com o nosso mundo cotidiano. Para que eles tenham interesse, os espíritos elevados, superiores, há que se ter algum motivo específico, educacional, o bem à criatura, a pacificação, a orientação de cunho mais elevado, seja qual for. Então, notoriamente, neste planeta, quando
verificamos nesse nosso panorama cotidiano, nós vamos ver o quê? Espíritos sofredores, zombeteiros, espíritos cotidianamente muito semelhantes a todos nós, que nós todos temos dificuldades que travamos diariamente e atraímos pelas afinidades esses espíritos. Ora, o médium que se candidata a ser intermediário de espíritos elevados, ele precisa ter condições morais, emocionais, para receber ou atrair esses espíritos que possam realmente dar uma noção séria, educativa, construtiva, para fazer com que o médium e as pessoas que ali estão recebam as orientações adequadas. Nessa fase em que Kardec aqui descreve a questão das fraudes, nós vemos que ele se preocupa fundamentalmente com as questões de efeitos físicos. As preocupações de muitos daqueles detratores do espiritismo é justamente o fato de muitos daqueles fenômenos serem reproduzidos em outros palcos que não necessariamente numa reunião espírita. E muitas vezes reproduzindo certos fenômenos e situações com muita semelhança. Haja visto, de lá para cá, os prestidigitadores, vários mágicos e outros elementos que foram acoplados, que muitas vezes simulam as situações com as quais poderiam dizer, quem não analisa com maior profundidade, ser um fenômeno ou uma reunião espírita com muitos fenômenos materiais. Mas a nossa preocupação de lá para cá não é estabelecer se existe ou não a vida espiritual, se há uma comunicação do plano espiritual com nós que estamos encarnados, porque sendo já espíritas, a nossa preocupação é o valor, o conteúdo, o pensamento que é trazido até nós para que a gente se beneficie e conduza a nossa vida de uma maneira mais equilibrada. Todos aqui, acredito, mesmo que não sejam que sejam de outras religiões, são de religiões espiritualistas. Acreditam em Deus, acreditam na vida após a morte, podem ter dúvidas em relação à reencarnação, podem ter dúvidas na individualidade, mas são espiritualistas. Acreditam em Deus, acreditam em algo que está fora dessa matéria. A doutrina espírita demonstra, através desses fatos e fenômenos, a existência desses espíritos como individualidades. Ora, e não será pelos efeitos físicos, já aqui estudados anteriormente em outras ocasiões, neste mesmo livro, que o indivíduo irá acreditar per si na vida após a morte. Quem já viu uma reunião de materialização, por exemplo? Muitas vezes isso impacta. Porém, alguns dias depois, o indivíduo irá pensar, será que isso realmente existiu? O que realmente isso representou fundamentalmente na minha mudança? Então, pouco às vezes se consegue mudar de fato pelo fenômeno, pelo fato, apenas chamando a atenção para o fenômeno, para que ele realmente se transforme. Como será essa transformação, ou como ela ocorrerá? Ocorrerá através disso aqui, através do estudo. E é exatamente isso que Kardec vem o tempo todo chamando a atenção.
do valor do estudo. Com o conteúdo, há o discernimento. Isso eu acho que ninguém duvida disso. Porque o fato em si, o fenômeno em si, pode chamar a atenção e quem for curioso, eu acho que todo mundo aqui é um pouco curioso, irá começar a se questionar, de fato, o que eu vi? O que aconteceu? O que de fato está ali se passando? Vai chegar um momento que o livro servirá de, pelo menos, de auxílio para esta reflexão. Através do livro, da compreensão e da análise do fenômeno, se começa a entender o que de fato acontece nas reuniões consideradas de efeitos físicos. Elas, cada vez mais, ao longo desses anos, se tornaram menos frequentes. Por quê? Pelo fato, justamente, de apenas criar uma impactação, mas não ajudar na transformação. E é por isso que nós comumente fazemos as reuniões e os estudos sistematizados para podermos analisar e aprofundar esses estudos. Mas isso ainda é suficiente para transformar uma pessoa? Quantos de nós aqui temos 20, 30, ou às vezes até 40 anos de estudos da doutrina espírita e não conseguimos muitas vezes ter paciência, tolerância, resignação, compreensão, até mesmo às vezes não ficarmos indignados, né, com certas situações que se passam na nossa vida. Quantas vezes nós ainda oramos pedindo a Deus bens materiais? Quantas vezes ainda temos dificuldade de perdoar? Será que podemos dizer que fomos transformados? Estamos a caminho. Mas o fato de reconhecer a vida após a morte e sabermos que iremos viver e não há efetivamente a morte do corpo físico, já nos dá um consolo, uma compreensão, não é verdade? Isso é um fato. Mas isso tem que servir de alavanca para poder fazer com que a vida que nós estamos vivendo seja diferente. Alguma coisa tem que ser mudada. Alguma coisa dentro da nossa atitude tem que seguir a esta compreensão que nós estamos adquirindo. O fato em si pode impactar. A situação em si de lermos, de estudarmos, pode nos fazer compreender e ajudar nesse discernimento. E a constatação da vida após a morte nos dá um pouco mais de consolo e de resignação. Mas precisamos fazer algo mais para que isso seja de fato incorporado na nossa vida. Muitas das vezes, quem não aceita, entende, ou leva isto na brincadeira, pode ser alguém que faça o estudo da doutrina no ponto de vista da curiosidade, ou até mesmo aquele que tem mediunidade, mas que não consegue aplicar essa mediunidade de acordo com o bom senso, com a moralidade exigida no trato da relação entre os seres humanos, muitas vezes irá querer tirar proveito da credulidade que as pessoas têm em torno, muitas vezes, da vida após a morte. Há um contingente de pessoas, por exemplo, que são crédulas por natureza. Se você disser agora todo mundo tem que vestir azul, todo mundo vai vestir azul. Se todo mundo tem que pensar e agir dessa forma, todo mundo tem que pensar e agir dessa forma. A credulidade excessiva faz com que as pessoas sigam cegamente
sem entender realmente, de fato, compreender e aceitar o que está acontecendo. E existem aquelas pessoas que notoriamente se utilizam dessa credulidade para manipular os pensamentos. Ora, se existem encarnados, existem também os desencarnados, que utilizam das mentes que muitas vezes são ingênuas, até mesmo ignorantes em relação ao conteúdo, às preocupações que fazem parte dessa vida do estudo da mediunidade, para justamente manipular a seu bel prazer aquele ou aquele outro médium. É muito difícil, às vezes, estabelecer critérios. Quem está iniciando precisa se ter uma direção. Então, existe a Casa Espírita, que estuda a doutrina espírita, que estuda no livro dos médiuns como é o mundo espiritual e o trato entre o mundo espiritual através do que se chama mediunidade. Muitas pessoas acho que muitos de vocês já conhecem, sabem, ouviram, viram, pessoas que muitas vezes caiu um copo, isso é o espírito que está querendo me dar uma informação. Bateu a porta, algum espírito zombeteiro. Ou seja, existem pessoas que, a qualquer tipo de fenômeno, até mesmo das manifestações naturais, dizem, pensam que são os espíritos que estão querendo dizer ou atuar de uma seguinte maneira. Muitas vezes também as pessoas, por terem muita sensibilidade, acham que os espíritos o tempo todo estão querendo se manifestar, perturbando o seu bem-estar, a sua vida mental, a sua vida cotidiana. Muitas vezes não é, ou na grande maioria das vezes não é. Às vezes é perturbação da própria pessoa. É a própria pessoa que é ansiosa, agitada, inquieta, já por si só impressionável, vê em tudo espíritos, quer pelos efeitos físicos, quer pelos efeitos da sensibilidade que possui. E muitas vezes não são situações que os espíritos estão provocando, mas a própria criatura que, impressionada, acaba sentindo-se mal ou registrando certas situações e fenômenos que conclui como sendo aqueles que são do mundo espiritual a atuar. Ora, é muita credulidade. Muitos que vêm na casa espírita, lógico, que trazidos ou sentindo vários tipos de fenômenos ou situações, perguntam e precisam perguntar. E é aqui que nós vamos encontrar as respostas. Ora, se nesta casa espírita não houver um grupo espírita sério que estimule as pessoas a estudar, a debater, a analisar os fenômenos, a questionar o que está sendo informado, dito e estudado, a pessoa irá seguir cegamente, muitas vezes, este ou aquele médium, ou dito médium, fazendo com que a sua vida tenha um norte a partir daquilo que os espíritos dizem ou o que os médiuns estão dizendo. Se realmente os espíritos desta casa forem bons, claramente irá ser orientações aconselhadamente boas. Mas se não for, como é que nós vamos ter consciência, como nós vamos discernir isso? Através desses estudos. Por mais que um médium ou um espírito possa dizer ou dar certas informações, nós, como
espíritas, precisamos analisar os fenômenos, analisar as comunicações pelo crivo da razão e muitas vezes tirarmos as nossas próprias conclusões. E perguntarmos muitas vezes àqueles que sabem algo mais, que estudam há mais tempo, para tirar essas dúvidas. E assim é que se estabelece um grupo de estudos, ou um grupo de trabalhos, ou um grupo de orientação para aqueles que chegam a esta ou aquela casa. Ora, Kardec deixa bem claro aqui que é preciso ter um mínimo de bom senso, um mínimo de conhecimentos para poder chegar a algumas conclusões que muitas vezes são difíceis. Haja visto que nós todos, conforme dito, estamos envolvidos num ambiente heterogêneo com a presença de espíritos, na maioria das vezes, muito semelhantes a cada um de nós. Cada um de nós. As nossas angústias, os nossos problemas, as nossas brigas. Alguns desses espíritos vão tomar as dores, as nossas dores, outros vão contra a nossa posição. Vejam a confusão que é esse ambiente terreno. O que nós fazemos quando viemos aqui? Nós fazemos a nossa escolha. O que é necessariamente essa escolha? É de começarmos a entender a doutrina espírita e o que ela nos diz e como começar a nos dedicarmos a esse estudo e a poder discernir, a compreender de fato o que é verdadeiro, o que é falso. É simples? É fácil? Lógico que não. Nós estamos aqui fazendo isso há muitos anos e muitas vezes a gente não consegue ter um total discernimento. O que pode ajudar nessa diferenciação? A mediunidade. A mediunidade de audiência, a mediunidade de evidência, a incorporação, a psicografia pode servir de auxílio e de esclarecimento quando os espíritos que esclarecem são espíritos elevados. Mas se são espíritos também embusteiros, se são espíritos inferiores, muitas vezes eles vão dizer aquilo que eles conhecem. Alguns vão zombar, outros vão brincar, outros vão dar falsas noções de verdade. Veem o risco que se corre quando se tenta, por si só, passear pela mediunidade sem ter o devido conhecimento, inclusive do conhecimento dos limites que cada um possui em torno daquilo que se faz, e inclusive dos próprios espíritos, que os espíritos, embora tenham conhecimentos dos mais variados, mesmo sendo elevados, também possuem limites da abrangência de conhecimentos da sua totalidade que existe na face da Terra. Então, todos esses conhecimentos trazem um certo tremor. Não sei se vocês sentem isso. Aquele tremor interno de dizer, será que isso realmente é o correto? Será que eu estou caminhando de maneira certa? Muitos perguntam aqui a casa, por exemplo, será que o modo pelo qual eu estou trabalhando ou servindo é o correto na mediunidade? Eu estou falando especificamente da mediunidade. Para isso tem que haver um grupo espiritual capaz de orientar, assessorar, amparar e conduzir dentro dos conhecimentos pelos quais são ensinados pelos espíritos elevados. Ora, aqui, por exemplo, Kardec cita, até nessa questão que foi lida, 315, sobre os fenômenos espíritas, que mais se prestam às fraudes, são os fenômenos físicos, conforme já aqui comentado.
Kardec, já na página seguinte, comenta a questão de um espírito, de um homem que o procurou, de letras, cujo conhecimento era bastante intenso e que se diz médium intuitivo, escrevente. Ora, e após colocado junto a outros grupos, outros médios já experimentados, ele se sentiu inibido. Esse, muitas vezes, é uma forma de fazer com que aquele que se coloca, ou quer se colocar superior, ou dizer que existe mediunidade ostensiva, muitas vezes se sinta inibido ou limitado na sua manifestação. Muitas vezes, médios que aqui chegam, por exemplo, dizendo que são médios escreventes, médios com psicografia, e muitas vezes diz, bom, vamos fazer o seguinte, senta, participa da nossa reunião, vamos ver. E na hora em que é necessário dar as comunicações, praticamente não sai. Sai comunicações frívolas, sem nenhum sentido, sem conteúdo, às vezes com forma, mas sem conteúdo, repetitivo. Então, vejam, muitas vezes o próprio médium tem uma noção errada, não que muitas vezes a pessoa faça isso de maneira intencional, mas é a falta do estudo, a falta da compreensão dos limites da mediunidade. E muitas vezes a pessoa acaba se colocando numa posição de ridículo. E quando a gente começa a trabalhar na mediunidade, uma das coisas que a gente mais se preocupa é saber se está atuando corretamente. Não porque a mediunidade é dividência, audiência, clarividência, nada disso, não importa. É saber se eu, como médium, estou ajudando aos espíritos socorristas da casa a atuar de maneira correta. Essa é a posição que se deseja. Conhecer os nossos limites. Isso é uma coisa muito importante, que o médium que não conhece os seus limites, ele ultrapassa da sua visão. Ele invade vamos dizer, o outro no sentido de espaço. E isso não é notoriamente uma definição de espírito inferior? Notoriamente, nós todos somos inferiores em várias situações. Ninguém aqui é superior a ninguém. Mas a gente aprende a criar mecanismos de limitação. Bom, se eu sou médium escrevente, eu sou médium escrevente para que tipo de escrita? Às vezes, orientador, historiador, receitista. Compreenderam como há limitações dentro da própria mediunidade? É muito comum, por exemplo, o nosso amigo aqui, Ricardo. Ele é médium escrevente. Você é médium escrevente? Então escreve aí, pergunta à minha mãe o que aconteceu assim, assim, assado. Vê como é que pergunta ao espírito como é que ela está. Ora, embora o Ricardo seja médium escrevente, ele pode não ter esse tipo específico de mediunidade dentro da mediunidade escrevente. Existem limitações. Então, ele é médium receitista, então só dá a receita. Ele só consegue captar dos espíritos informações pertinentes ao receituário mediúnico, por exemplo. Há médiuns que dão ditados sobre poesia, sobre prosa, escrevem livros, orientações pessoais, familiares. Vejam, é uma aptidão dentro da aptidão, levando em consideração também que os espíritos também têm essas aptidões. Ora,
eu sou médium de cura, o Ricardo é médium de cura. Ele está na Berlinda hoje aqui. O Ricardo é médium de cura. Mas tem um espírito junto dele que auxilia a ele, que é médico, é enfermeiro. Ora, os conhecimentos que ele não possui nessa encarnação serão sobrepostos pelo espírito. E o espírito, embora o Ricardo não saiba como atuar essencialmente naqueles tipos de doenças ou situações apresentadas, o espírito, manipulando seus fluidos ou intuindo diretamente o médium, irá muitas vezes atuar em cima daquela situação, amenizando ou curando. Ora, é outra situação. O médium tem as suas limitações, tem a boa vontade e, com o estudo, muitas vezes, o conhecimento, às vezes da fisiologia, da anatomia, mesmo não sendo médico ou enfermeiro. E o espírito, sendo ele mais especializado, ele poderá atuar em cima dele, buscando sobrepor as dificuldades, qualificar os fluidos e propor e melhorar a pessoa que está ali recebendo aquele espaço. Ora, isso é o conhecimento do Ricardo diante e ao longo de todo o seu treinamento mediúnico, sabendo que ele é capaz de atuar dentro daquela faixa de ação. Agora, o Ricardo diz, não, pode vir aqui que eu vou escrever tudo. Eu vou te dar orientação para a vida, para a questão social, até a questão de casamento. Ora, vão ver que o próprio médium estará passando dos seus limites, mesmo com boas intenções, não é assim? Às vezes o médium tem boa intenção. Eu quero ajudar de qualquer maneira, estou aqui para ajudar. Se envolve. E muitas vezes se vê se envolve e se vê numa situação no qual muitas vezes os espíritos que muitas vezes não desejam o bem àquela pessoa que ele está ajudando, vai atuar em cima deste para que ele também se perturbe. Precisamos saber conhecer os nossos limites. Esse é um ponto fundamental. Isso é fraude? Muitas vezes não. Porque o José, o Joaquim, o Antônio, o Luiz, muitas vezes faz isso com boas intenções. Porque não conhece os seus limites. Ele acha que os espíritos estão ali para atuar em tudo e de qualquer maneira. Eles têm capacidade de saber e de falar tudo. Porque são espíritos. Eles estão vendo. Eles vão dar a solução para tudo. E não é assim. Isso não é credulidade. Isso não é ingenuidade. E acaba, muitas vezes, participando, entre aspas, de uma fraude. Que não é intencional na acepção da palavra. Mas acaba se envolvendo em situações que vão gerar perturbações das mais graves pelo fato do médium não saber reconhecer os seus limites. Então, o médium precisa reconhecer os seus limites. O grupo espírita precisa reconhecer, a casa espírita precisa reconhecer os seus limites. Existem casas espíritas que divulgam a doutrina espírita. Tem casas espíritas que dão ênfase às reuniões de cura, de tratamento espiritual. Tem casas espíritas que focam na questão da desobsessão, do atendimento espiritual aos espíritos. Ora, são trabalhos específicos, com grupo de espíritos específicos. E muitas vezes demanda tempo, trabalho do plano espiritual para envolver todo esse campo de magnético em torno da casa espírita para que se consiga produzir o trabalho sem a interferência dos espíritos inferiores. Agora,
abriu-se uma casa espírita e vamos oferecer de tudo a todos. Vai haver uma perturbação geral. Muita gente vai buscar a possível cura espiritual, outros vão buscar orientações, outros vão buscar notícias dos seus entes queridos, ou seja, vai haver um pandemônio e muitas vezes a casa não tem preparo espiritual, apoio espiritual e mediúnico para oferecer esse serviço. Por isso que isso tem que ser um planejamento, sobretudo espiritual. Todos esses fatores estão sendo trazidos à realidade de hoje. Que na época de Kardec, essas situações eram menores. A Sociedade Espírita Parisiense, as sociedades, os grupos espíritas, eram grupos bem menores. Nós não vemos aqui, por exemplo, numa casa como essa, grupos menores, vemos. Nós vemos, na verdade, multidões de pessoas e de espíritos. Precisa haver uma organização muito boa do plano espiritual para fazer com que tudo isso flua de maneira natural e espontânea e com a devida proteção. Caso contrário, ia ser um transtorno. As pessoas iriam chegar aqui e sair daqui mais perturbados do que quando entrou. Muitas vezes as pessoas vão a um determinado ambiente, chegam, sentam, ouvem e saem dali mais perturbados. Por que será? No mínimo, precisamos questionar isso. E nem sempre esses ambientes estão preparados. Por isso que, muitas vezes, fazer estudos espíritas, e aí é uma análise muito superficial que eu faço, mas montar grupos espíritas fora de um ambiente da casa espírita é sempre perigoso. Precisa haver uma condução espiritual. Muitas vezes as pessoas criam grupos no seu trabalho, criam grupos em ambientes dos mais heterogêneos. A mediunidade é uma coisa que o médium ou o grupo controle? Lógico que não. Não, dependendo do médium, essa manifestação pode ou não acontecer. Ninguém tem controle sobre a sua mediunidade. Quando o médium é perturbado, ou está sofrendo o assédio ou a obsessão de algum espírito, muitas vezes esses fenômenos ocorrem à luz do dia em várias situações diferentes. E muitas vezes ele procura a casa espírita justamente porque percebe que há uma influência externa perturbando cotidianamente, constantemente, a sua mente ou o seu corpo físico. São os processos obsessivos. Agora, existe atendimento em vários lugares. Nós mesmos aqui temos um grupo que vai atender em domicílio, que vai atender nos hospitais, levar o evangelho, às vezes o passe, para o socorro daquelas pessoas que não conseguem vir ao centro espírita. Todos esses grupos mediúnicos, eles são assessorados, amparados pelos espíritos da casa. Agora, isso infere a possibilidade do médium que faz esse serviço ficar desatento, despreocupado, inquieto, inseguro, seja o que for? Lógico que não. Se aqui ele precisa ter consciência, interesse, se postar dentro de um nível de pensamento, de disciplina, para que o ajuste espiritual do benfeitor se faça presente, o que não dizer fora desse ambiente? Precisa haver um ajuste muito maior e o médium precisa estar muito mais alerta e consciente
de que está se conduzindo fora do ambiente da casa espírita. E vai fazer muitas vezes um trabalho numa casa que muitas vezes não tem a mesma ambiência, vibração que um centro espírita. E que também possuem espíritos que muitas vezes são contrários ao bem-estar, ao esclarecimento e à cura daquela pessoa que está ali. Então vejam que em várias situações que antes eram só de domínio de ambientes muito circunscritos a médiuns, poucos médiuns, e muitas vezes com limitações físicas para, por exemplo, estabelecer uma reunião com a presença de materialização, passamos ao longo dos anos a centros espíritas que trazem, que juntam vários médiuns, várias pessoas das mais variadas formas de pensar, de agir e de se conduzir. E com as necessidades, muitas vezes, à flor da pele. Porque muitos buscam a casa, muitas vezes, com a finalidade de ser atendidos de uma maneira mais imediata. Eles não buscam, muitas vezes, a transformação moral necessária para estabelecer um equilíbrio, uma pacificação íntima. Então, todos esses fenômenos trazidos, ou estudos aqui trazidos por Kardec, pelos espíritos, e analisados, devem ser analisados ao longo do nosso tempo, até os dias atuais, de uma maneira criteriosa. É por isso que a casa espírita tem regras, tem normas, tem posicionamentos para que haja uma condução definida, estratégica, para que o plano espiritual possa ajudar de uma maneira efetiva. Se todo mundo aqui chegasse de uma cabeça totalmente perturbada e cada um dissesse da sua maneira aquilo que acha, que pensa e atuasse também da sua forma, isso seria uma anarquia. E não é o caso. Eu acredito que todos vocês hão de concordar comigo, né? Haja visto o esforço que o plano espiritual faz para fazer com que a gente entenda o que é o fenômeno espírita, mas que traduza isso em forma de fé, de trabalho, de condução da sua vida de uma maneira mais generosa. Assim sendo, e eu não sei a que horas termina, é 7h30? 7h30 seria difícil, né? 8h30. Estou no horário de verão, né? Então, a questão que o interesse, o médium interesseiro, o médium que busca situações que, quer por questões financeiras, quer por questões de interesse pessoal, notoriedade, atenção, credibilidade, orgulho e vaidade, seja como for, já por si só irá atrair espíritos semelhantes a ele. Precisamos sempre estar atentos a isto. É isso que Kardec está chamando a atenção. Kardec não quer que a gente acredite por acreditar. O esforço desse espírito era fazer com que a gente entenda o que é de fato o espiritismo, a vida espiritual, e o modo pelo qual isso vai resultar numa modificação interna de cada um de nós. Ora, o trabalho mediúnico é consequência. Se eu sou bom, se eu sou pacificado, hoje eu sou mais tolerante, isso vai se traduzir numa melhoria íntima, uma felicidade íntima de fazer com alegria aquilo que eu estou fazendo. E quem são os espíritos que vão assessorar e ajudar? Espíritos que vão estimular esse bem-estar. Ora, o meu fluido vai ser
semelhante àquilo que eu sou também. Tirando, obviamente, a ação espiritual elevada, superior, que sobrepõe, obviamente, muito a limitação nossa física e mental e moral. Mas a nossa disposição de fazer o que fazemos e aplicar isso de maneira criteriosa, desinteressada, caridosa, faz com que as nossas companhias espirituais sejam, pelo menos, boas. Porque um espírito ruim, mau, embusteiro, galhofeiro, não vai querer se juntar a um médium ou a um espírito, seja como for, que simplesmente não consiga manipular e atuar. A característica do espírito inferior é essa, é sobrepor ao outro, independentemente da tua vontade. Ele não pede permissão, ele invade. Ele não pede por favor, não é delicado, simplesmente ele invade. Não quer saber? Então analisem a mediunidade, o início da mediunidade, como esta mediunidade está se manifestando, se conduzindo. Perturbação, agitação, inquietude, os espíritos querendo manipular o tempo todo a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos, raiva, ódio, vingança. Precisa saber que espírito é esse? Então, à medida em que, mesmo que a gente saiba que temos as nossas dificuldades, isso é notório, a gente começa a se educar, especialmente por esse aqui, ó, pelo Evangelho, é que a gente vai começar a atrair bons espíritos. Ora, se é uma coisa que a gente aprende ao longo dos anos, e talvez até seja uma das maiores falhas individuais de cada um de nós, eu acredito, é esta aqui, ó. É bom de ler, né? Vai praticar. É difícil. Não é? Qualquer coisinha nos perturba. Qualquer coisinha a gente pisou no nosso pé, a gente não leva desaforo para casa. Se não faz, pensa. Não é? Então, à medida em que o médium se evangeliza, ele passa a ser um bom médium. Porque vai atrair bons espíritos, vai ter um bom fluido. Não quer dizer que que a gente vai ser superior, que vai conquistar tudo de uma hora para outra, nada disso. A gente tem que se esforçar para grudar isso aqui dentro da gente. O Chico, ele pedia para tacar o Evangelho na cabeça dele se algum espírito estivesse tomando ele, não era assim? Quem assistiu lá o documentário, pega o Evangelho, taca o Evangelho na cabeça. Obviamente que a gente não vai fazer isso, porque senão a gente vai ficar machucado o tempo todo, né? Haja ainda mais dessa grossura aqui. Mas a gente ler aquela página dia a dia, refletir, formar um grupo de estudo, dentro da casa espírita, no nosso lar, lógico, mas fazer com que essa mentalização circule em torno de nós. Ora, os bons espíritos não vão querer estimular? Não vão querer ajudar? Por pior que nós sejamos, né, Ricardo? Por pior que a gente deseja um mal para os outros, pisou, a gente já quer chutar. Eu não tenho time, mas o Flamengo lá perdeu, a gente já fica nervoso, não é? Não vou falar nem do Vasco, porque eu, infelizmente, sem comentários. Mas o pensamento fica tumultuado. Aí a gente lembra daquela frasezinha lá do Evangelho. A gente lembra daquela parábolazinha. Em vez de contar até 10, né, eu fico me policiando assim. Eu fico me lembrando das frases que eu tenho guardado, parece até chavão, né?
eu fico guardando lá, porque se a gente tem mais coisas para a gente se perturbar do que a gente ficar bem, né? Então, o esforço constante para impedir que a gente seja iludido, que espíritos embusteiros apareçam, que sejamos iludidos por falsos profetas, aí eu posso botar isso numa linguagem bem ampla, de várias religiões, inclusive. É justamente isso aqui. É o grande protetor da nossa alma. Ninguém vai errar por causa disso. Já notaram? Ninguém erra. Quando a gente tem isso aqui, a gente não erra. Não é interessante? Eu posso, na questão da ciência, ela muda toda hora. Uma hora o café faz bem, já vou terminar. Outra hora o café faz mal. O ovo faz bem, o ovo faz mal. Então, cada hora a ciência muda. Há 2000 anos, esse código aqui não mudou. Só muda na gente, né? A dificuldade que a gente tem é aceitar esse código. Deveria ser código genético. Ele deveria já vir instalado no nosso código genético. Aí sim seria perfeito. Que Deus nos abençoe sempre o coração nesse esforço que fazemos. E muita paz aí para todos nós. Nós agradecemos ao nosso irmão Luiz Carlos pela reflexão do estudo. Temos bastante material para refletir e que a gente possa estar com ele na próxima oportunidade. Passamos então agora para a segunda parte do nosso trabalho, consiste os passos, e durante os passos, nosso irmão Ricardo vai nos falar do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 28, é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança? E aí é feita uma pergunta ao Espírito São Luís. Um homem está agonizante, passando por cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido diminuir-lhe alguns instantes de agonia, abreviando seu fim? Resposta de São Luís. Quem, no entanto, vos daria o direito de julgar antecipadamente os desígnios de Deus? Não pode ele levar o homem até a beira da sepultura, para depois afastá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se para si mesmo e de levá-lo a outros pensamentos? Em qualquer momento extremo em que um moribundo se encontre, ninguém pode dizer com certeza que a sua derradeira hora chegou. A ciência nunca se enganou em suas previsões? Sei muito bem que há casos que se podem considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, existem inumeráveis exemplos em que, no momento de exalar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. Pois bem, esses momentos de auxílio divino que lhe são concedidos podem ser para ele da maior importância, visto que ignorais as reflexões que seu espírito pode fazer durante as convulsões da agonia, e quantos tormentos um minuto de arrependimento pode lhe poupar. O materialista que só considera o corpo e não leva em conta a alma não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o quanto vale o último pensamento. Amenizai os últimos sofrimentos o quanto puderdes, mas livrai-vos de abreviar a vida, nem que seja por um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Então agora a gente pede aos nossos irmãos médios que se coloquem junto aos nossos irmãos da assistência para a aplicação dos passes. Nossos irmãos não dão importância a essa movimentação que necessária se faz, mas já podemos, de nossa parte, fazer a nossa prece íntima, como disse o nosso irmão da Larosa, ligar os nossos pensamentos aos espíritos superiores, nossos anjos guardiães, que de certo já estão há muito ouvindo as nossas mentes, os nossos corações, para que dentro do cabimento da lei divina possamos ser atendidos naquilo em que temos a necessidade. Nossos irmãos que nos acompanham através da internet também em seus lares,
Procurem colocar de uma maneira confortável, numa reflexão em torno do estudo, aquilo que podemos captar e absorver, e já também estabelecendo contato com seus guias espirituais. Invisibilidade não quer dizer ausência. Os Espíritos do Senhor estão por toda parte, nos auxiliando naquilo que for necessário. Façamos então, pois, a nossa prece. Deus de infinita misericórdia, uma vez mais recorrendo ao teu coração generoso e te pedindo que nos ampare e nos envolva nesses momentos em que teremos a oportunidade de refletir o nosso pensamento em torno do Evangelho do Cristo, nosso Mestre, Irmão e Senhor. Por isso, Senhor, abençoe as mãos dos médiuns nesse momento, junto aos guias espirituais que irão nos dar a assistência necessária, o tratamento necessário para nossas reflexões e curas. Sendo assim, Senhor, abençoe a esta hora, a hora do passe. Que assim seja. Que o momento de agora traduza para cada coração aqui presente não só a paz que buscamos, mas principalmente o fortalecimento espiritual para que possamos superar os obstáculos da forma e quando ele se apresentar para cada um de nós. A doutrina espírita não faz apologia à dor, mas estamos inseridos num planeta de provas e expiações, e de alguma forma estaremos falando da dor, porque nas nossas seguidas encarnações, na nossa caminhada como espíritos imortais, inseridos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, estaremos sempre nos deparando com a dor. Sabemos que fomos criados por Deus, simples, muito simples, e ignorantes pela falta de informações necessárias ao nosso crescimento, mas com o objetivo único de caminhar em direção à evolução, em direção à perfeição moral. E que nessa caminhada rumo à evolução é composta de muitas encarnações, e nessas encarnações sempre utilizamos a liberdade de agir, a liberdade de pensar, no uso inequívoco do livre-arbítrio. Por vezes achamos que determinadas situações, determinadas decisões são a melhor que podemos atuar diante de um obstáculo. Cortar a vida no final de uma encarnação é suprimir a oportunidade que tem o espírito de superar-se, levando em sua volta ao mundo espiritual a condição de vencedor. Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, nos fala que o homem não tem direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que essa mesma eutanásia seja demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito, em marcha para a sublime aquisição dos seus patrimônios espirituais. Lembrando de Moisés, que no alto do Monte Sinai recebeu os 10 mandamentos. Jesus vem dar, na sua pregação evangélica, a continuação da obra, e a doutrina espírita cabe a tarefa de terminá-la. O 5º mandamento: não matarás. André Luiz nos remete a esse mandamento, dizendo que a palavra da esfera superior grava a lei de causa e efeito para o homem, advertindo-o solenemente: responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguirem. Cabe a cada um de nós, num momento como este, estender a mão, acolher, abraçar, lembrando a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que nos fala que Jesus é o nosso guia e modelo. Sendo ele modelo, devemos agir
ou pelo menos tentar agir, pelo esforço único, como ele faria: estender a mão. Que o amor único de Deus nos ajude na nossa caminhada e nas nossas decisões de agora, que projetarão um futuro para cada um de nós. Graças a Deus. Senhor Jesus, gratidão eterna ao teu coração generoso por nos ofertar o teu Evangelho como a fonte mais segura para que o espírito imortal caminhe na lei de Deus. Nós queremos te pedir, Senhor, por tudo que recebemos na noite de hoje, a nível de estudos e reflexões e passes, que possamos dividir, Senhor, com os nossos irmãos em nossos pontos de origem. Que a fraternidade possa sempre estar presente em nossos corações. Abençoa a nossa pátria, as pátrias vizinhas, abençoe o nosso planeta Terra. E que o dia de amanhã possa ser por nossa parte melhor que foi o dia de hoje. Em teu nome, Jesus, em nome de Kardec e desses benfeitores amigos da casa de Leon Denis, nosso querido patrono Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus, possa nos dispersar em paz até os nossos pontos de origem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, uma boa semana a todos. Vão com Deus.